hoje começamos outro curso. Esse mini curso agora, na verdade, ele é dividido em duas partes, até três, na verdade. Uma aula só. A gente vai falar primeiro assim, vai ser assim, olhando para o infinito. Vamos falar de perspectiva. Perspectiva, você olhar, então, pintar um quadro, fazer um videogame, animações 3D, coisas assim. Não vou fazer animações 3D, mas o básico necessário para isso. Parte 2. Cônicas. Então, isso aqui vai ser uma aula hoje, que vão ser 3 aulas. E a parte 3... Teorema espectral. 4 aulas. Cônicas é um tema clássico, vai começar em R3, você tem um cone, corta por um plano, tem uma cônica, mas em seguida são curvas planas, então nós vamos para o plano. E as cônicas têm a ver com o teorema espectral, na verdade, talvez até a gente estude as cônicas mais como uma introdução ao teorema espectral do que pela importância delas. Já foram, para vocês terem ideia, provavelmente já foi o suprassumo da matemática, foram as cônicas. E no teorema espectral vai caber um pouco mais de álgebra linear, algumas coisas que não são teorema espectral, mas vêm na esteira. Então, vamos começar. Aqui assim. Na verdade, a gente não vai olhar exatamente para o infinito, né? Acho que todo mundo sabe isso assim. Você se coloca diante de um quadro, né? Talvez a maneira, o modelo melhor seria bota um vidro aqui e fecha o olho e vai olhando para a cena na sua frente, pintando, desenhando o que você tem. Então, o que interessa para nós assim é pensar, isso consiste no quê? Você tem uma cena, tem um ponto, que é o ponto de vista, e desse ponto de vista você olha para a cena e tem um plano, que é o plano do quadro. E aí você liga o ponto de vista, que é o seu olho, aos pontos da cena, e onde essa reta interceptar o quadro, você marca. Evidentemente, você está trazendo o espaço para um plano, né? Então, tudo que tiver numa mesma reta passando pelo seu olho, vai no mesmo ponto. O infinito vai por conta da ideia de... quando você olha numa reta, todos os pontos que estão nessa reta vão no mesmo lugar, inclusive o ponto lá no infinito da reta, que é o ponto de fuga da reta, né? Então, o fato também, vamos dizer, um fato simples, eu vou desenhar aqui a linha do horizonte. A linha do horizonte é o quê? Cada um vai ter a sua, né? Porque meu olho está aqui, então eu olho para o quadro e na altura do meu olho tem a linha do horizonte, corresponde ao plano horizontal, assim. E se eu olhar para uma reta perpendicular ao quadro que vai aqui, eu vou olhando, e eu vou ligando meu olho a essa reta, e cada vez
essa reta ligando meu olho a um ponto da reta se aproxima mais, né, de ser a reta que parte do meu olho e vem encontrar a linha do horizonte. Quer dizer, todos devem fazer essa experiência de desenhar. É um fato assim que quando você tem retas paralelas, você tem um feixe de retas paralelas. Quando você olha para qualquer uma delas e dirige seu olhar para o infinito, no limite você tem a reta que passa pelo seu olho e é paralela a essas retas. Então todas as paralelas se encontram num ponto lá no infinito, que é o ponto de fuga da direção. E geralmente, assim, por exemplo, quando você faz um desenho de arquitetura, que você desenha pensa mais em engenharia, né? Engenheiro que faz esses prédios assim. Então, você tem vamos dizer, uma coisa que é um ortoedro, e se você pensa esse ortoedro na vertical, né, você, vamos dizer, desenha ele aqui assim, aí você tem uma direção para cá, uma direção para cá. Em princípio, se você está fazendo uma coisa bem radical, aqui, ó, essas duas retas aqui, se você está olhando bem de frente, elas vão se encontrar lá. Mesma coisa essas duas aqui. Então, quando você desenha esse prédio, está numa certa perspectiva, você faz isso. Então, a primeira coisa é colocar os pontos de fuga. É claro que isso aqui, eu estou colocando essas aqui exatamente como se eu estivesse olhando nessa direção aqui. Se você olhar um prédio meio inclinado, então essas direções também vão ter pontos de fuga. Tá? Então, brincadeira, desenhe cubos, bota um cubo em cima da mesa, desenhe e tal. Eu não vou mexer com isso, pelo menos não nesse momento, eu vou parar de olhar para o infinito e vou pensar assim, bom, nosso problema é o seguinte, a gente tem pontos em R3 dados pelas suas coordenadas, então você tem aqui R3, tem pontos aqui, aí você tem um ponto de vista, vou chamar de P0 aqui, tem um plano, que eu vou pensar esse plano da seguinte maneira, eu tenho um vetor normal ao plano, vetor normal assim, então o plano vai ser perpendicular a esse cara daqui, e vai estar uma certa, imaginando que ele está apontando de P0 para o plano, né, e vai estar uma certa distância D aqui. Então, N vai ter, sei lá que coordenada, vamos botar assim ABC, A2 mais B2 mais C2 igual a 1, já supondo unitário, D maior que 0. E agora, se eu pegar aqui um ponto P, qualquer no espaço, eu ligo e acho esse ponto aqui, P barra. Bom, nada mais simples, né? Esse plano aqui, quer dizer, aqui é o plano do quadro, não sei como é que eu chamo ele, lá de alfa. Então, alfa, se você, vamos dizer, P barra pertence a alfa, significa o quê? Que P0, P barra, escalar N, é igual a D. P0, P barra, esse vetor aqui.
produto escalar por N, que é unitário, dá D. Então, isso define, né? Eu sei que P barra, eu tenho esse vetor aqui, né? P barra é igual a P0 mais alguma coisa vezes P0P, que é esse vetor aqui. Então, só tem que calcular T, tal que isso dê certo, né? Bom, P0, P barra, vamos traduzir em coordenadas, né? P0, P barra é igual a P barra menos P, 0, em coordenadas. Não é? O outro vetor aqui, P0, P, é igual a P menos P0. Em princípio, bom, o meu P0, ele é conhecido, então ele tem coordenadas x0, y0, z0, que eu conheço. Esse ponto P tem coordenadas x, y, z, supostamente conhecidas, e eu quero as coordenadas x barra, y barra, z barra e p barra. Bom, então, é isso aqui que eu sei, né? Então, P0, P barra, é P barra menos P0, é T, P0, P. Então, isso daqui é T vezes P menos P0, escalar N, igual a D. Eu sei todo mundo aqui, só falta o T. Quer dizer, aqui eu vou ter T, x menos x0, y menos y0, z menos z0, escalar ABC igual a D. Tá legal? Não? Ué, os meus dados são o quê? Eu tenho o ponto P0, é o meu ponto de vista, onde eu estou. Então, ele tem coordenadas x0, y0, z0. Aí eu estou colocando o plano, eu gosto de pensar isso assim, eu estou num videogame e estou andando assim, tem o plano que está aqui na minha frente. Então, tem um vetor normal, que eu vou olhar na direção do vetor normal, que por comodidade eu vou supor que ele é unitário. Então, ele tem coordenadas ABC com A2 mais B2 mais C2 igual a 1. Conheço esse cara. Em princípio, pelo meu movimento, eu tenho que ter esse cara. Vamos pensar, estou parado, mas o mínimo que pode ser esperado da gente é que a gente esteja habilitado a pensar em movimentos. Na verdade, dois olhos, né? Vai ter o P0, sei lá, o P direito e o P esquerdo, cada um produzindo. Atualmente, no estágio atual da tecnologia, né, você tem duas imagens que você produz, aí bota, por algum artifício mais comum, né, botar um que você filtra uma cor, outro você filtra outra cor, e aí cada olho enxerga uma das imagens, você monta isso no cérebro. Mas vamos fazer o trivial aqui. Então, conhecemos o P0, conhecemos o N, o plano está a uma distância D, supostamente positivo, então tudo isso aqui é conhecido. Isso aqui também é conhecido, esse cara é conhecido, eu quero achar o ponto P barra. Então, eu pego a reta, essa reta, né, significa que o meu ponto P barra está na reta, que eu posso usar o quê? O ponto P0, que eu conheço como ponto de partida, o vetor P0P, que vai ser P menos P0, em coordenadas. Então, P barra é P0 mais algum T vezes P0P. Equação vetorial da reta. Sim, não. Equação vetorial da reta é o básico. Vou nem... eu posso dizer, se você não sabe essa altura do curso, vai para casa e estuda, porque você perdeu
o bonde caiu do navio, está lá atrás e não levantou o braço. Equação vetorial da reta. Está aqui o ponto P0, ponto P, tem o vetor P0, P, coordenadas de P menos coordenadas de P0, dá esse vetor. Aí você pega o P0, mais um múltiplo, um número vezes esse vetor, e tem todos os pontos dessa reta quando o T varia. Quando T é 0, você está aqui, quando T é 1, está aqui, algum número entre 0 e 1, provavelmente nesse caso, mas o P podia estar aqui também. A rigor nessa brincadeira, e é até importante matematicamente pensar isso, o P podia estar aqui atrás também. Tem um olho que enxerga 180 graus. Então, qualquer valor de T aqui é possível. Então, o ponto P0, o ponto P barra que eu quero conhecer, ele é dado por isso daqui. Tem que saber qual é o T dele. O T, como é que eu vou saber quem é o T? O T é tal que o P barra está nesse plano. Os caras desse plano são caras tais que... Produto escalar desse vetor por esse aqui, que é unitário, dá exatamente isto aqui. D. Né? Então, P barra tem que satisfazer isso daqui. Bom, mas quem é P0, P barra? P0, P barra é P barra menos P0. Então, morre isso, fica só isso aqui. T vezes P menos P0. Quem é o N está dado. Então, P menos P0, X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, vezes T, escalar ABC, igual a D. Então, isso determina o meu T. Quer dizer, T igual a D sobre A, X menos X0, mais B, Y menos Y0, mais C, Z menos Z0. Já é uma coisa esquisita, quer dizer, tem um denominador aqui, né, que se for 0, dancei. O que significa esse cara daqui ser 0? Né? A vezes X menos X0, mais Y menos Y0, mais B vezes Y menos Y0. Mais CZ menos Z0 igual a 0, é o seguinte, ó. Se você tiver... Esse aqui é o X0, Y0, Z0. Isso aqui está dizendo é o produto escalar. Isso aqui é o produto escalar de N por P0, P. Isso ser 0 significa o quê? Que o N está aqui e o P0P é perpendicular. Significaria que eu estou nesse plano aqui, alfa 0, paralelo a alfa, passando por P0. Realmente, se eu olhar para um cara daqui, não vai interceptar o quadro. Esses caras aqui, isso aqui é como se fosse um plano cego. Quando você vai pintar dessa maneira, né, tem o plano do quadro na sua frente, o plano paralelo ao quadro que passa pelo seu olho. Se você ligar qualquer ponto desse plano ao seu olho, não vai cortar o quadro, não tem. Então, esses caras realmente não tem T. Então, tá certo. Tem um 0 aqui, mas tinha que ter mesmo. Então, é isso. Só que não acabou. Porque eu não quero determinar esse ponto. Né? Achei o ponto. Mas eu quero o quê? Eu quero pegar esse quadro daqui e desenhar aqui, né, na minha frente. Então, eu preciso... vou imaginar o seguinte, né, que eu tenho um sistema de coordenadas que vai ter um vetor ε2 aqui, que é o quê? Você olha para cá e o ε2 está aqui assim. E o ε1 apontando para a sua direita, aqui. E aí você tem o seu P barra aqui, e o que você quer é escrever o seu P barra como se nesse sistema de coordenadas aqui.
Pensando vetorialmente, vamos chamar esse ponto aqui de O. E você quer o quê? OP barra. OP barra é igual a um certo... Bom, eu não vou usar X barra, não, acho que eu vou usar coordenadas U e V, né? U, ε1, mais V, ε2. Tá legal? É isso que a gente quer. Porque é isso que a gente vai desenhar. Então, temos que saber quem são ε1 e ε2. O que a gente vai fazer? Bom, na verdade, olha, na minha nave espacial, né, eu estou olhando para frente, mas eu posso estar assim, assim. De certa forma, esse ε1 aqui vai dizer como as minhas asas estão. Uma possibilidade aqui é você escolher ele horizontal. Aí você tem o ε2. Mas tem que ter algum critério de escolha do ε1 para saber onde você vai colocar esse cara. Oi. Na verdade, o ε1 tem que ser perpendicular ao N, porque ele está no plano. E depois o ε2, quer dizer, você pode escolher o ε2 primeiro, mas um dos dois você vai ter que escolher primeiro. Ou você escolhe o ε2 primeiro, e aí o ε1 vai ser perpendicular ao N e ao ε2, ou você escolhe o ε1 primeiro, e depois o ε2 vai ser... É claro que tendo um, tendo o outro, a gente tem o N, se tiver um produto vetorial vai nos dar o outro. Engraçado que uma maneira vamos dizer, um critério para escolher o ε1 seria dizer, eu vou escolher sempre o ε1 horizontal. Então eu escolho um cara que é perpendicular ao N e tem a terceira coordenada 0. E unitário também. Ainda tem que escolher o lado certo. Mas independente disso, tem um momento em que você olha para baixo e aí o seu plano alfa é todo horizontal. Né? Se você está passeando aqui, quando você chegar aqui e embicar assim, e aí esse critério não vai dar nada. Só um comentário matemático. Ao fazer isso, a gente está escolhendo um vetor unitário. Para cada n é um vetor unitário aqui, e a gente está escolhendo um vetor perpendicular ao n. Então a gente pode dizer que os n's vivem na esfera unitária. Aqui vive o n. S2. São os caras vetores unitários. Então está aqui o n, e aí você vai ter que escolher, digamos, o ε1 aqui. O ideal para a gente seria ter um critério que já fizesse isso direto. Por exemplo, essa horizontalidade tem um probleminha, que é esse aqui, né? Mas a ideia, então, seria escolher ter uma função que a cada ponto aqui da esfera S2 associasse um vetor perpendicular a ele, portanto, tangente à esfera. Digamos que você fosse um engenheiro que fosse pensar isso. Você ia ficar pensando um tempão, mas como você é matemático, você vai ter a obrigação de saber o seguinte: existe um teorema chamado Teorema da Esfera Cabeluda, que diz que isso é impossível. Você não é possível você pegar a esfera S2, na verdade a esfera esfera de dimensão par no espaço de dimensão ímpar, e para escolher continuamente um vetor tangente a cada ponto da esfera.
Quer dizer, não é possível aqui você ter uma função epsilon, que a cada elemento de S2 associe um epsilon perpendicular a ele, não nulo. Porque a ideia da esfera cabeluda seria isso, né? Que a esfera tem cabelos e tal, você vai botar todos tangentes à esfera. E toda vez que você faz isso, vai ter uma singularidade lá. Então, vamos dizer, você montar... É engraçado que a primeira vez que eu comentei isso, alguém comentou que tinha um videogame que tinha esse problema, que toda vez que embicava dava pau. Justamente... não tinha solução, o cara disse, foda-se, vou dar pau. Tá? É claro que você pode o seguinte, né? Ao longo da sua trajetória, né, para cada tempo da sua trajetória, você pode ter o epsilon que vai variando continuamente. Mas ele vai depender da sua trajetória. Bom, tá? Então, fechando esse parênteses, tem aqui uma escolha... Eu vou fazer o seguinte, para encurtar a nossa vida, vou supor que o epsilon 1 a gente tem. Por algum critério a gente tem o epsilon 1. Então, digamos que esse cara daqui, conhecido, sei lá quais vão ser as coordenadas do epsilon 1. Epsilon 1... não sei se eu chamo de epsilon 1. Bom, vamos dizer assim, epsilon 1, epsilon 2,1. Aí o epsilon 2, olha só, está aqui o epsilon 1, o n está assim. Então, o epsilon 2 a gente faz epsilon 1 vetorial n. Tá? Epsilon 2... Ó, assim, ó, epsilon 2 está para cá, o n está assim, aliás, o epsilon 1 está para cá, o n está assim, então, epsilon 1, n, quando você faz o produto vetorial epsilon 1 por n, você tem o epsilon 2 aqui para cima. Eles são unitários, né? Esse cara é conhecido e ele tem epsilon 1 escalar n igual a 0, né? E é unitário também. Então, você está multiplicando vetorialmente dois vetores unitários, ortogonais, você tem um vetor ortogonal aos dois, que vai ser unitário também. Beleza? Bom, a gente tem que achar esse P barra aqui, né? Olha só, o P barra, a gente sabe, né, que... Acho que eu vou apagar alguma coisa aqui, né? A gente tem isso aqui e o T. T é igual a D sobre AX menos X0 mais BY menos Y0 mais CZ menos E0. Na verdade, as coordenadas, a gente faz o OP barra, escalar epsilon 1, e o OP barra, escalar epsilon 2. Quer dizer, o U, a gente quer isso. U, que é igual a OP barra, escalar epsilon 1. E V, escalar epsilon 2. Né? Porque aqui é uma base ortonormal, então faço o produto escalar desse vetor por esse daqui, eu tenho, né, aqui vai ser U epsilon 1. E aqui vai ser V epsilon 2. Então é isso que eu quero. Mas eu não tenho O, tenho P barra. Aí eu posso usar o mesmo truque, que é o seguinte, ó. O OP barra é isso aqui. O epsilon 1 e o epsilon 2 estão nesse plano.
O P0, P barra, é isso que é perpendicular ao plano, mais isso. Então, essa parte aqui dá produto escalar zero com ε1 e ε2. Então, em vez de eu fazer OP barra, eu posso fazer P0, P barra. Certo? Está aqui, ó. ε1, o P barra está aqui. Vamos desenhar aqui o plano assim, ε1, ε2, P barra está aqui, o P, está aqui o O, está aqui o P, o N, está aqui assim. Então, PO, quer dizer, o O, eu escolho naturalmente, eu nem comentei isso, mas naturalmente eu olhei para frente e escolhi como origem o ponto do plano que está na reta que sai de P0, de P, e tem a direção P0, não, P0 aqui, né? Tem a direção do N. Ah, o P está em algum lugar aqui. Em algum lugar nessa reta está o P. Mas eu quero P0. Então, ó, esse vetor aqui é igual a esse menos esse. Só que esse daqui, se eu multiplicar escalarmente, ele é perpendicular aqui e é perpendicular aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que OP barra escalar N, escalar ε1, aliás, é igual a P0, P barra, escalar ε1. Esse é o truque que a gente usou para projetar vetor no plano, foi sempre isso. Eu estou dizendo, na verdade, o quê? Que esse vetor aqui é a projeção desse aqui no plano. Se esse aqui fosse a origem, né? Então, eu tenho isso daqui e, mesma coisa, né? OP barra escalar ε2 é igual a P0, P barra escalar ε2. O P0, P barra é exatamente o meu T P0P. T está aqui. Quer dizer, P0 P barra é igual a T vezes P0P. Então, eu tenho tudo já, ó, porque o P0P, o T está aqui, o P0P é exatamente x menos x0, y menos y0, z menos z0, eu multiplico isso por esse vetor, faço tenho o cara aqui, e aí eu multiplico escalarmente por ε1 e por ε2. Tá? Agora é só programar. Tá legal? E tá claro que agora é só programar? Eu não vou juntar isso para fazer a fórmula. Não sei se é a melhor maneira de fazer a fórmula. Provavelmente é ir fazendo assim. Aí você pode pensar, dependendo da utilização que você está fazendo para isso, né, você tem que pensar que você não está olhando para esse P específico. Você está olhando para qualquer P. Portanto, é bom que você tenha uma programação que dê conta disso. E é também provável, né, o seu P0 está se movendo. O seu N está mudando. O seu D, não custa nada também o D poder variar, né, mas... vamos dizer, pode ser que na sua nave ele está fixo, mas, sei lá. Né? Então, você entra com os seus dados, vê o que são os dados
do negócio aí e o que você vai produzir no final. Para isso vocês estão estudando computação. Bom, então, é isso, basicamente, visto em perspectiva. Oi? Essa igualdade aqui? Você entendeu primeiro isso aqui? Então, é a projeção. Vamos. A questão é a seguinte, ó, o seu plano do quadro está aqui, o plano alfa está aqui. Aí você tem o ponto de vista P0, que está fora do quadro, tem aqui o vetor N, que é unitário, você olhou P0 na direção N e achou a origem do sistema de coordenadas no seu quadro. Aí aqui você colocou um vetor ε1, e fazendo ε1 vetorial N, você... deixa eu botar ele mais, uma posição mais assim, né? ε1 e aqui ε2. Tá? Eles são unitários e ortogonais. E aí você tem o seu P aqui assim, e aqui você achou o seu P0. Tá? Então, você quer agora pegar esse vetor aqui e escrever como combinação linear desses dois. Então, você vai fazer o OP0, esse aqui não é o P0, é o P barra, né? OP barra igual a U, ε1, mais V, ε2. Está claro que, como eles são unitários e ortogonais, você faz o produto escalar. Quer dizer, você faz U igual a OP barra escalar ε1, V igual a OP barra escalar ε2. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que se você pegar este vetor aqui, que é o P0, P barra, ele é a soma desse com esse aqui. Só que este aqui, quer dizer, eu estou escrevendo isso, né? P0, P barra, é igual a P0, O, mais O, P barra. Isso sempre é verdade. Qualquer cara... Você pode botar aqui um abacaxi e o mesmo abacaxi aqui. Isso é uma verdade. Só que este O é tal que P0O, este cara daqui, é este cara aqui. Ele é perpendicular ao plano. Este cara daqui, perpendicular ao plano alfa. Portanto, ele é perpendicular a ε1, a ε2, ou qualquer vetor que você colocar aqui. Então, se você, em vez de botar o OP barra, você botar o OP barra mais esse, o produto escalar disso aqui por ε1 e por ε2 não faz nada, é zero. Só que esse cara você tem, esse aqui você não tem. Você pode calcular, mas estou dizendo que é um gasto talvez desnecessário. Então você pode dizer, vou fazer direto o produto escalar desse por ε1 e desse por ε2. Olha só, ó, se eu fizer O
P escalar ε1 é igual a P0 P barra escalar ε1 menos O. É isso mesmo? O que eu quero aqui? Não, menos P0O escalar ε1. Eu estou fazendo, este cara que está aqui é igual a esse menos esse. Aí, isto aqui é esse vetor escalar ε1. Eles são perpendiculares, então isso aqui é zero. E isso aqui eu já tenho. Eu estou dizendo que eu não preciso nem calcular as coordenadas de O. Porque, na verdade, eu não quero saber quem é o O, nem quem é o P barra. Eu quero pegar isso aqui e desenhar assim, né? O, P barra, e desenhar na minha frente. É isso que eu estou vendo. Então, esse aqui não é mais o O, isso aqui é a origem no plano. Escolhi um sistema de coordenadas, quer dizer, aqui botei o ε1, o ε2, que eu estou desenhando aqui, eles estão lá no espaço, mas eu estou desenhando aqui. Então, eu quero ver esse desenho aqui. Então, eu não quero saber quem são as coordenadas do O aqui, nem a do P barra aqui. Eu quero saber quem são as coordenadas do P barra nesse sistema de coordenadas aqui, que são o U e o V. Então, a conta que eu tenho que fazer é fazer P0, P barra, escalar ε1, P0, P barra, escalar ε2. Sendo que o P0, P barra, eu já tenho. P0, P barra, é este cara daqui. P0, P barra, é igual àquele T que eu calculei, que é o D sobre A, x menos x0 mais y menos y0 vezes B mais C, Z menos E0. E isso daqui vai ser multiplicado pelo... tudo isso, D, vai multiplicar o vetor x menos x0, y menos y0, Z menos E0. Aí eu pego isso, multiplico escalarmente pelo ε1, pelo ε2, tenho o U, tenho o V e desenho. Tá? Antigamente, as pessoas tinham que fazer isso tudo à mão. Tinham que enxergar a beça, botar lá, fazer o desenho, imaginar tudo e desenhar tudo à mão. Eventualmente ainda é útil fazer isso, mas em escala industrial, a gente pode fazer dessa maneira. Ok? Aí tem consequências algébricas que você pode tirar disso, como essa daqui. Consequências geométricas da álgebra, ou consequências algébricas da geometria. Esse zero no denominador corresponde a você ter P no plano paralelo a alfa que passa por P0. Outra coisa, um bom exercício, é você olhar retas paralelas e ver onde é que elas vão parar. A gente pode ter uma ideia geométrica. Posso apagar isso aqui? Tá. Repara, isso acho que ainda hoje deve existir, mas sempre existiu nos cursos de arquitetura, de engenharia e tal. Aliás, o pessoal da engenharia tem uma cadeira de expressão gráfica que nem aprende isso, porque isso é muito complicado. Mas que as pessoas aprendem a fazer isso, mas isso para nós é um exercício de
das coisas que a gente já sabe. É claro que usar isso de maneira artisticamente legal são outros 500. Mas repare o seguinte, ó, vamos olhar só as retas assim. Pense todo mundo aqui, o plano do quadro é esse, né? Você tem aqui a linha do horizonte. Pensa as retas perpendiculares ao quadro. Então, quando você olha para uma reta que é perpendicular, digamos que o seu olho está aqui, então aqui tem um ponto, que é o que a reta que passa pelo ponto de vista e que é perpendicular ao quadro, vem bater aqui. Pega outra reta perpendicular ao quadro, que é paralela a essa. Então, a situação é isso, né? Você tem aqui a reta, tem o ponto P0, tem uma reta paralela ao P0 e o quadro alfa está aqui. Aí você vai olhando para esses pontos aqui. Você olha, corta aqui, olha, corta aqui. Aí ele está atrás do quadro, começa a olhar. Na medida que esse cara sobre essa reta vai andando lá para o infinito, essa reta aqui vai se aproximando dessa. E, então, esse ponto, que é o ponto de perspectiva, vai bater aqui. Na verdade, ó, qual é a projeção dessa reta no quadro? Se você liga o ponto P0 a todos os pontos dessa reta, você tem um plano que passa por P0 e por essa reta. Então, a reta, vamos dizer, ela vem, ela certinha, ela bate no quadro aqui. A reta R vai cortar, aqui é o nosso O. Então, ela vai cortar aqui num certo ponto A. A reta bateu aqui. Quando você liga P0 a esse ponto A, você tem o próprio ponto A. Então, ela vai passar por A. Por outro lado, esses pontos aqui vão ser o quê? Você tem um plano que passa por P0 e por essa reta. Você vai pegar cada ponto desse plano, quer dizer, cada reta desse plano e vai interceptar pelo plano alfa. Então, você tem interseção de dois planos, vai ser uma reta. Ela passa no ponto A e no infinito ela vai para o ponto O. Então, ela vai fazer isso aqui. Ela termina aqui, né? Aqui, na verdade, esse ponto aqui é um ponto no infinito. Ele não existe ponto lá no infinito. Então, ele é como tivesse assim. Agora, pensando na nossa ideia de que a gente olha para trás também, quando você olha para trás, você vê outros pontos dessa reta, né? Quando você pega um ponto aqui, ele vai bater em algum lugar para cá. Mas tem que estar na mesma reta. Então, os outros pontos, os pontos de trás, eles vão... É como se eu dissesse assim, ó, está aqui, né? Aqui tem o P0, aqui tem um ponto que não existe, que é o ponto, né, em que quer dizer, quando o P0 está aqui, então esse ponto aqui é o ponto que está no plano paralelo a alfa, que é o plano alfa zero, e que passa por P0. Quando o P0 olha para esse ponto, não tem nada no quadro. Esse ponto aqui também não aparece. Mas esses daqui de trás começam a aparecer lá. Então, esse ponto aqui não tem imagem. Esse aqui não é imagem de ninguém, na verdade. Agora, o que acontece? Se você vai olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, esses pontos vão chegando para cá também. Então, esses pontos aqui, eles vêm aqui e aqui é o infinito dos dois lados. Quer dizer, essa reta aqui é a vista em perspectiva dessa, só que o infinito de lá e o infinito de cá estão se encontrando aqui. Quando você faz uma pintura, ou mesmo um desenho animado, ou qualquer coisa assim, essa parte aqui de trás você tipicamente não desenha.
Mas é interessante aqui a ideia de que, na vista em perspectiva, uma reta só tem um ponto no infinito. Os dois infinitos vão se encontrar aqui assim. E qualquer outra reta paralela a essa vai fazer isso, né? Vai ter... Todas as retas paralelas a essa vão ser assim, todas as retas perpendiculares aqui. Claro que esse é o caso mais simplesinho, você pode fazer outra, pega uma reta assim, então ela vai interceptar o quadro em algum ponto, a reta está assim. Quando você olha de P0, vai passar aqui. Agora, no infinito, você vai ter que fazer o quê? Tem essa reta, está assim, digamos assim, você, no infinito, você vai pegar o P0, vai passar uma reta paralela a ela, onde cortar o plano do quadro é o infinito dessa reta. E aí todas as retas paralelas a ela vão bater no mesmo ponto no infinito. É o ponto de fuga da direção, que se chama... que estou justificando olhando para o infinito. Então, brevemente, é isso. Que horas são? Quero falar de projeção estereográfica. 11h10. Então, vocês estão tendo exatamente o que eu tive. Eu tive uma aula de perspectiva na vida, no pré-vestibular. Eu caía no ITA. Mas eu não ia fazer a prova do ITA, assisti uma aula só. Mas é o suficiente, o resto você pode se virar. Agora eu queria fazer uma outra maneira, quer dizer, essa maneira de pensar pensando no infinito é isso. É você dizer, cada reta, você pensando assim, né, a reta é como se ela fosse um grande círculo, e lá no infinito, se você andar para cá ou para cá, você chega no mesmo ponto no infinito. Uma outra maneira, mais simples, né, é a chamada projeção estereográfica. A projeção estereográfica só tem um ponto no infinito. Pensando do plano, assim, a maneira usual é fazer o seguinte, né? Você tem aqui bota uma esfera assim, e o plano ele corta a esfera aqui no Equador, e aqui tem o Polo Norte, e aí aqui está a origem, vou botar assim os eixos, né? Y, X, Z. Aí você pega um ponto aqui no chão, P, pensando assim, XY, vou botar assim XY0, você liga esse ponto ao Polo Norte, enquanto aqui a projeção estereográfica de P. Então é isso. Quando você vai andando para o infinito, todo ponto no infinito, quando você liga ao Polo Norte, vai chegando os pontos cada vez mais longe vão chegando cada vez mais perto do Polo Norte. Então, não importa para onde você andar, quando você vai para o infinito, a projeção estereográfica tende para o Polo Norte. Então, a maneira boa de você visualizar sobre uma esfera o que está acontecendo no infinito. E aqui, como é que a gente calcula isso? Bom, esse N é o 0, 0, 1. Então aqui é S2, S2 é dada por X2 mais Y2 mais Z2 igual a 1. Então, faz essa reta, a gente vai pegar essa reta e vai interceptar com a esfera. Vamos parar um segundo para pensar antes de fazer a conta, que é o seguinte, essa reta intercepta a esfera em dois pontos, uma P barra, outra é o N.
Então a gente vai querer o que não dá o n. Talvez a maneira mais simples de fazer a reta seja dizer, vou fazer n mais t vezes esse vetor aqui, porque no n já vai dar t igual a zero. Então a reta, essa reta aqui, vai ser n mais t np, que vai ser 0,01 mais t, np, isso aqui é p menos n, né? Então, x, y, menos 1. Então, vai ser os pontos da forma tx, ty, 1 menos t. E agora eu quero um ponto daqui que satisfaça isso. Então, eu vou ter que fazer tx ao quadrado mais ty ao quadrado mais 1 menos t ao quadrado igual a 1. Então, eu vou ter aqui t2, x2 mais y2 mais 1, menos 2t, igual a 0. Cortei 1 daqui com 1 daqui. E aí eu quero t diferente de 0, porque t igual a 0 vai me dar o n. Isso aqui, t diferente de 0. Então, se t diferente de 0, corta aqui, não precisa nem resolver a equação do segundo grau. Você tem aqui t é igual a 2 sobre x2 mais y2 mais 1. Substitui e você tem esses pontos aqui. Tá? Então, a projeção estereográfica faz uma bijeção entre o plano todo e a esfera menos um ponto. É uma bijeção bonita, contínua, diferenciável, tudo maravilhoso. De passagem, né, você aprende que o plano todo tem o mesmo número de pontos que a esfera menos um ponto. A projeção estereográfica tem propriedades geométricas assim. Uma que é óbvia é a seguinte: se você pegar uma reta, você liga essa reta ao Polo Norte. Quando você liga a reta ao Polo Norte, você tem um plano passando pela reta e pelo Polo Norte. Esse plano vai interceptar a esfera. Bom, um plano, quando intercepta uma esfera, você tem um círculo. Então, a projeção estereográfica de uma reta vai ser um círculo. A projeção estereográfica de um círculo também é um círculo. É menos evidente, pensaremos depois. E a projeção estereográfica tem uma outra propriedade também, que ela preserva ângulos. Quer dizer, se você tiver aqui outra reta passando aqui em P, essa outra reta aqui vai dar um outro círculo aqui, sei lá, assim. E eles vão se cortar aqui segundo o mesmo ângulo que esses caras se cortam aqui. Lembra a inversão, né? A inversão que tem essas coisas, preservar ângulo, levar reta em círculo, círculo em círculo e tal. É porque tem uma certa inversão aqui. Vamos ver uma coisa. É uma inversão, né? Porque a gente tá ligando esse cara a esse daqui, achando um cara aqui. Talvez tenha uma inversão, porque
Porque a inversão é o quê? Você pega um círculo, o centro do círculo, e aí você pega um ponto P aqui, liga aqui, e faz essa distância vezes essa daqui, igual ao quadrado do raio do círculo. Aqui você está pegando, ligando o ponto P ao polo norte, e pegando um ponto nessa semirreta aqui. Será que o produto disso por isso tem alguma constante? Oi? Você diz que a vista e perspectiva, a projeção estereográfica de uma reta ser um círculo? Não, para ser um círculo máximo, talvez, você esteja pensando, né? Porque se ela for paralela à reta NP, perguntando a origem... Não, mas a projeção estereográfica só pega pontos do plano. Tá? A projeção estereográfica, ela pega pontos x, y, 0, que eles estão aqui nesse plano, e leva para cá. Então, é assim que ela está funcionando. Tá legal? Mas eu tô nessa viagem agora, assim, será que essa distância vezes essa... vamos olhar isso melhor, de repente a gente tem uma propriedade assim, né? Quer dizer, minha questão seria, será que NP vezes NP barra dá alguma coisa que preste? NP, isso daqui é x2 mais y2 mais 1 raiz quadrada, né? E o NP barra, bom, o NP barra você tem, aqui você tem NP, vezes T, né? Certo? Então, esse daqui é o mesmo, raiz de x2 mais y2 mais 1, só que o t, 2 sobre x2 mais y2 mais 1. Então, esse produto aqui dá 2. Assim, rapidamente, pensando, quer dizer, você tem esse tamanho daqui, que é isso, né? Porque aqui você tem NP, você tem aqui x2 mais y2 aqui, mais 1 aqui, então, raiz de x2 mais y2 mais 1, esse cara daqui é t vezes esse, t positivo, então o tamanho desse daqui é t vezes o tamanho desse é esse mesmo, e o t é isso aqui. Você faz a conta, então isso aqui dá 2. Então eu estou achando o seguinte, o que eu estou fazendo aí, se eu pegar um círculo, uma esfera de centro N aqui, e botar o raio é raiz de 2, né? Tá certo? Porque quando a gente faz a inversão, tem um círculo aqui, P, O, aqui tem R, P barra, né? Então, OP vezes OP barra é igual a R2. Então, ó, isso aqui deveria ser o R2. Se eu pensar, estou pensando numa inversão, e não em relação ao círculo, mas em relação a uma esfera. Deve ter as mesmas propriedades. Né? Porque a inversão se dá sempre nos planos. Né?
Então dá R2. Então, se eu botar aqui uma esfera de centro aqui, raio raiz de 2, ela inclusive vai pegar esse círculo aqui, né? Porque raiz de 2 é exatamente... Aqui você tem 1, aqui você tem raio 1. Então aqui você tem raiz de 2. Quer dizer, eu estou vendo que essa esfera daqui, eu estou ficando um pouco motivada a estudar um pouco geometricamente a inversão em relação a esferas. Porque, o que eu estou vendo aqui? Se eu pegar a esfera, a situação mais ou menos essa aqui, né? Eu tenho aqui o N, aí eu boto aqui a esfera de raiz de 2, aqui eu tenho o meu plano, passando aqui assim, aqui eu tenho 1, raiz de 2, 1, está mal desenhado. Fazer perspectiva à mão serve pelo menos para o professor que dá aula com giz desenhar direito no quadro. Mas seria uma coisa assim, tem um aqui, e aqui está passando o círculo. Aqui é o plano XY, aqui é o O, aqui é o N. E aí o que está acontecendo? Esse plano todo está virando essa esfera aqui. Exatamente como quando a gente faz, a gente tem um círculo, tem aqui, sei lá, o centro do círculo, aí você tem uma reta qualquer, pode passar aqui assim. Quando você faz a inversão dessa reta, você tem um círculo que faz isso aqui. Então, nesse caso, eu estou pegando um plano, fazendo a inversão em relação a essa esfera, e estou obtendo uma esfera. Hã? Porque aqui é o O, o N. Essa esfera de raio raiz de 2, ela tem centro em N, e está aqui assim. Ela passa aqui. Tá? Então, é o caso de pensar isso. Será que essa inversão funciona assim? Será que... Bom, o fato de que leva... Quer dizer, se a gente tiver que a inversão leva esferas em esferas, e é razoável que faça isso, não vou parar para provar isso, mas eu estou olhando os horizontes assim. Se eu pensar que a projeção estereográfica, na verdade, é o quê? É pegar, fazer a inversão em relação a essa esfera de centro N, raio raiz de 2. As inversões em relação a esferas têm que ter a mesma propriedade de inversão em relação a círculo. Então, ela deve pegar plano, levar em esfera, e esfera levar em esfera. No nosso caso, pegou exatamente o plano horizontal e levou na esfera de centro, na origem, raio 1. Se eu pegar uma esfera... Então, agora imagina que eu pegue aqui, quero ver se esse círculo aqui, a projeção dele aqui é um círculo. Se eu pensar em termos de inversão, esse círculo é a interseção de uma esfera com esse plano. Esse plano vira essa esfera. E essa esfera, pela inversão, virará outra esfera. E a interseção de duas esferas é sempre um círculo. Claro que pode provar
também diretamente nas equações. E essa preservação de ângulo? Uma maneira de fazer a preservação de ângulo sem fazer isso, tentar fazer um outro raciocínio geométrico para mostrar a preservação de ângulo aqui. Seria o seguinte, né? Você tem aqui a esfera, está aqui o polo norte, aí você tem uma reta aqui. Aí você liga essa reta ao polo norte, tem um plano. Esse plano contém, aqui tem a R, aqui você tem a RN, que é a reta paralela a R, que passa pelo polo norte. E aqui você tem a reta S. E aí, quando você liga S ao polo norte, você tem um plano, e aqui você tem a reta paralela a S, SN, que passa pelo polo norte. Obviamente, esse ângulo é igual a esse. Mas quando você ligou a reta R ao polo norte, você obteve aqui um círculo tangente aqui. Aqui é a projeção, vamos dizer, a projeção estereográfica de R, R barra, desse círculo. E a S deu também uma outra projeção estereográfica, sei lá, alguma coisa assim, que é S barra, que é tangente a essa. Então, nesse ponto aqui, S barra e R barra, S barra é tangente, S barra tangente a SN, R barra é tangente a RN. Então, essas duas fazem aqui o mesmo ângulo que é tangente. Então, o ângulo entre as duas aqui é esse ângulo aqui. Mas se eu pegar dois círculos, mesmo no espaço, né? Dois círculos que se cortam, eles se cortam em dois pontos, tem uma simetria perfeita aqui. Você tem um círculo, outro círculo, eles se cortam. Então, o ângulo que você vai ter aqui é o ângulo que você vai ter aqui. Então, esse ângulo que você vai ter aqui é o ângulo que você tem aqui, que é esse, que é esse. Quem não gostar do raciocínio sempre pode fazer as contas. Um produto escalar e tal. Então, a projeção estereográfica, de fato, ela preserva ângulos. Nesse sentido, vamos dizer, restrito, mas que dá para ampliar para curvas, né? Se você passar uma curva aqui assim, outra curva assim, uma tangente a R e a outra tangente a S, o ângulo entre elas vai ser o ângulo entre R e S, elas vão ser tangentes a esses círculos, as projeções vão ser tangentes aos círculos, porque aqui estou roubando um pouco, mas dizendo que a projeção estereográfica obviamente preserva a tangência. No fundo é dizer que ela é derivável. Bom, a expressão dela diz isso. Então, quando você pegar curvas aqui que se cortam segundo um certo ângulo, as projeções estereográficas se cortam segundo o mesmo ângulo. Então, a projeção estereográfica
É legal por uma coisa que traz o infinito para o Polo Norte, então você enxerga as coisas no infinito aqui. Ela desempenha um papel interessante em funções de variável complexa, porque funções de variável complexa, já comentei com vocês quando fiz a inversão, funções diferenciáveis no sentido complexo, elas preservam ângulos, exceto onde a derivada é zero. Então aqui você tem uma transformação do plano na esfera, que preserva ângulos também. Então, alguns tipos de funções de variáveis complexas você consegue enxergar como funções da esfera na esfera, que preservam ângulos. Então vai ter sua... geralmente a projeção estereográfica volta no curso de variável complexa, ou no cálculo 3. Bom, o que mais eu posso dizer sobre projeção estereográfica? Que horas são? 11h25? Poxa, andei meio rápido, né? Alguém quer fazer uma pergunta, assim, para me explicar melhor alguma coisa? Vamos dizer, vou antecipar então algumas coisas, o que isso vai ter com as nossas próximas ideias, né? Nós vamos agora entrar em cônicas. Cônicas são o seguinte, né? Você tem um cone, bota assim, tem um vértice aqui, é um cone circular reto. Tá? E aí você corta esse cone por um plano e obtém uma curva aqui. Essa curva é dita uma cônica. Tipicamente, quando você corta assim, você tem uma elipse. Quando você vai inclinando isso, você tem uma situação assim, que você está paralela a uma geratriz, você tem uma curva que vai até o infinito, quer dizer, aqui você tem uma curva que está aqui assim, é uma elipse. Quando você está nessa situação de paralelismo, você tem uma curva que vai até o infinito aqui, que é uma parábola. E quando você passa daqui e começa a inclinar assim, você corta do lado de cá, mas corta do lado de cá também. E aí você tem uma curva que tem dois pedaços, que é uma hipérbole. Observa que do nosso ponto de vista, a situação é a seguinte, ó, imagina que esse cara daqui, falando em ponto de vista, é o nosso ponto de vista P0. E esse aqui é o plano alfa da perspectiva. E aí você olhou para esse círculo a partir de P0. Então você criou esse cone. E aí cada ponto desse círculo você ligou a P0, onde cortou o plano, você tem um ponto. Então a elipse aqui é a vista em perspectiva do círculo. O interessante é que, mudando a posição desse plano alfa, né, você olha para um círculo e vê uma parábola. Ou até uma hipérbole. Tudo bem, você pode suprimir um ramo, mas pelo menos um ramo de hipérbole. Tá. Então, as cônicas são vistas em perspectiva de um círculo. Não é muito complicado. Se você pensar assim, está aqui, imagina aqui o P0, vamos fazer um corte no plano. Né? Aqui está o plano alfa. E aqui está o plano alfa zero. Paralelo, então, plano alfa zero, P0. Quando você olha para um círculo que está aqui no meio, é razoável. Você olha e vê uma curva que tem essa cara aqui, parecida com um círculo, meio tortinho, né? Todo mundo vê.
um anel, olha, um negócio assim. Mas eu gosto de pensar no nosso videogame, né, você atravessando um anel de fogo lá com a sua nave espacial assim, né, você vai chegando e está vendo uma elipse. Mas, imagina que o seu anel de fogo tem uma hora, você está olhando aqui, e aí o seu anel de fogo está assim, ó. Quer dizer, ele toca aqui. Quando ele toca aqui, esse ponto some. Ele não tem mais vista em perspectiva aqui. Então, o seu círculo, né? Seu círculo que está assim, quando ele está aqui, esse ponto aqui vai para o infinito. Então, é razoável a coisa da parábola. É exatamente isso aqui, né? O círculo está parado, mas o seu ponto de vista, o seu plano está inclinando. Então, na hora que o seu plano fica assim, você passa a ver a parábola. No caso, tem uma interseção, né? Mas a parábola também pode aparecer em outras situações. Agora, imagina agora o momento em que o seu círculo está assim. Lembrando que você está olhando para cá. Então, esses dois pontos estão perdidos. Aqui você vai ter um ramo, esse pedaço daqui vai virar alguma coisa aqui, e esse outro pedaço está lá para trás. Então, é razoável aqui que partiu em dois pedaços. Não estou dizendo que eu provei que é uma hipérbole, mas, na verdade, aqui é isso, né? Você está fazendo um cone. Né? Na verdade, você está fazendo isso. Você está pegando o ponto P0, está fazendo um cone e está interceptando por um plano, que você pode colocar como você quiser. Então, é isso mesmo. A gente vai desenvolver a teoria aqui, primeiro tirando algumas propriedades geométricas das cônicas, e em seguida botando equações. E uma coisa interessante que eu diria que não é tão evidente é o seguinte, tá certo, então eu já entendi que eu olho para um círculo, né? Boto um círculo no chão, né? Na verdade, quando eu olho para o círculo, no cone, ele é um cone circular reto, então ele está assim. Eu estou aqui bem em cima do centro dele, e o plano eu inclino, aí dá uma elipse. Mas imagina que o círculo esteja aqui e eu olhe assim. Quer dizer, eu vou fazer um cone assim. E agora cortar por um plano. Primeira observação, né? Você tem um círculo assim, aí você botou um ponto aqui e criou um cone. Esse cone não é mais um cone circular reto. Não adianta você procurar vou refazer a brincadeira. Está aqui o círculo. Aí você está olhando o círculo assim, está fazendo a interseção por esse plano. Esse cone é um cone circular reto. Agora, quando você pega esse mesmo círculo e olha daqui assim, e vai interceptar por um plano, mesmo que você pegue, você diga, mas tem um eixo aqui, eu pego um plano perpendicular, aqui vai ter um círculo. Não vai ter. Tá? Não é muito difícil. É um agogô, né? Aquele instrumento, você bate assim, só que ele não é um cone, né? Porque ele é meio achatado assim, mas é um negócio assim. É mais ou menos isso que você tem aqui. Aqui você tem um círculo, mas aqui você não tem círculos. Então, toda a teoria de cônicas pode se perder agora. Mas nós vamos estudar as cônicas algebricamente também, e uma coisa que a gente vai
que é simples algebricamente, é o seguinte, se você tem aqui o plano, aí desenha aqui uma cônica, digamos uma elipse, aí faz uma transformação linear, T, você vai ter outra figura aqui assim. Quando você aplica uma transformação linear bijetiva, do plano no plano, se você tem uma cônica aqui, você vai ter uma cônica de mesma espécie aqui. Isso é um fato algébrico simples. E, de certa forma, você pode pensar isso aqui, quando você faz isso, que você faz tem uma transformação linear envolvida nisso, só que em R3, e que vai, de certa forma, dizer que, vamos dizer, o bicho que você vai obter aqui é a imagem pela transformação linear de um bicho que você tem aqui. Aqui interseção de um plano, aqui interseção de um plano. Aqui é uma elipse, aqui é uma elipse. Então, na verdade, a gente vai conseguir ver que a vista em perspectiva de uma cônica qualquer é uma cônica. Isso já é muito menos trivial do que as coisas básicas de cônicas. Então, a ideia vai ser pegar as cônicas, estudar um pouquinho geometricamente, pegar as propriedades geométricas das cônicas, transformar em equações, fazer algum estudo algébrico em cima disso e tirar novas propriedades das cônicas não tão triviais. Tipo isso, que a imagem para uma transformação linear é uma cônica, que a vista em perspectiva de uma cônica é uma cônica. Na verdade, no caso do círculo já dá para ver que eventualmente, quando você tá aqui no plano, você tem uma hipérbole aqui assim. Você tem a hipérbole aqui, aí você olha daqui, essa hipérbole, então você liga esse ponto aos pontos da hipérbole, e digamos que você bota aqui um plano alfa aqui assim. Então você vai ter, cada vez que você liga esse ponto a um ponto da hipérbole, você vai ter uma geratriz do cone. Quando você intercepta as geratrizes do cone por esse plano que está certinho, perpendicular aqui, você tem um círculo. Então você pode olhar para uma hipérbole e ver um círculo. Na verdade, você não vai ver o círculo todo pelo seguinte, ó. A hipérbole aqui, se você pegar o plano paralelo ao plano da hipérbole, quando você olha, aqui tem esse plano intercepta o cone em duas geratrizes. Quando você olha na direção dessas geratrizes, você está olhando paralelamente ao plano da hipérbole e você não acha nada. Então, essas duas geratrizes cortam esse círculo em dois pontos que somem, que não estão. Então, a vista em perspectiva dessa hipérbole vai ser um círculo menos dois pontos. Então, na verdade, a vista em perspectiva de uma cônica vai ser uma cônica perdendo, eventualmente, um ou dois pontos. Pode acontecer isso, mas isso é o que a gente vai demonstrar. A gente pode fazer algebricamente, mas pode também usar essa coisa da transformação linear. Outra coisa que é bem álgebra linearzinha, fácil assim, é que por 5 pontos passa uma cônica. Quer dizer, por 5 pontos passa uma única cônica, a menos de casos degenerados. Quer dizer, se 5 pontos tiverem 3 colineares, aí já tem possibilidades outras. Porque um par de retas é uma cônica, né? Se você passar um plano aqui pelo vértice do cone, ele corta o cone em um par de retas concorrentes. Se você passar assim, tangenciando uma geratriz, vai dar uma reta só. E é possível, aí roubando um pouco, pensando o cone como o vértice no infinito, pensando o cilindro como um cone também, você pode cortar e ter 2 retas paralelas. Mas então, quando você tem 3 pontos no plano, 3 colineares e mais 2, então aqui você pode
passar uma reta, não sei se 3, vou fazer o caso mais simples, 4. Bota 4 colineares e mais um. Aí você tem uma reta aqui e pode passar outra reta por esse daqui qualquer. Então você tem infinitas cônicas passando aqui. Mas tirando casos assim, por 5 pontos passa uma única cônica. E a gente vai fazer as coisas. A parte de que passa uma cônica é uma álgebra linear assim, simplesinha. O fato de que é única é um teorema, na verdade, é o caso mais elementar do teorema chamado teorema de Bézout. Porque a gente vai ver que cônicas são dadas por equações do segundo grau. Então, você tem equações do segundo grau. Então, a interseção de duas cônicas é um sistema com duas equações do segundo grau no plano. E aí o número de soluções é 2 vezes 2, grau 2, 4. Se fosse terceiro e quinto, seriam 15. Então, outra coisa que eu tenho o negócio no GeoGebra, mas não fiz o filme, é o seguinte, você também pode definir as cônicas, a partir a definição é essa, a cônica é isso, você tem um cone, corta por um plano, tem uma cônica. Aí tem aquelas definições, né, lugar, geométria dos pontos, que a soma das distâncias dos focos e tal dá o mesmo valor, ou a diferença, ou a parábola já é outra, mas tem uma definição unificadora que também sai do desenho, que é o seguinte, você tem uma reta, que é a diretriz, um foco, e um número E, que é a excentricidade, é maior que zero. Aí você pega os pontos P, tais que PF, a distância de PAF dividido pela distância de PAR é igual a E. Então, quando E é menor que 1, você tem uma elipse. Porque quando você pega aqui assim, ó, esse tamanho menor que esse. E aí você tem um cara aqui também que esse tamanho dividido por esse dá o mesmo E. Você tem uma elipse. Quando é igual a 1, você tem uma parábola. E quando é menor que 1, você vai ter uma hipérbole. Vão aparecer caras do lado de cá. Aí eu fiquei pensando um dia, mas imagina que eu estou na tela do computador. Tenho aqui a minha tela do computador. Eu só estou vendo isso aqui. Eu não consigo ver o momento em que a elipse virou parábola e a parábola virou hipérbole. Nada de tudo está fora. Aí eu pensei, poxa, mas se eu fizer a projeção estereográfica, na projeção estereográfica, é claro que a elipse, está aqui assim, né, eu estou mantendo essa reta fixa, o foco fixo, variando a excentricidade. Então, essa elipse, ela vai dar, está aqui o polo norte, vai me dar uma curva fechada aqui. Quando eu chegar na parábola, eu vou passar pelo polo norte. E aí, dá para você fazer o experimento, fazer no computador isso. Pega isso aqui, o foco, a diretriz, parado, vai aumentando a excentricidade, variando a excentricidade e faz o desenho da projeção estereográfica da sua cônica. E vê o que acontece de interessante. Uma coisa que me surpreendeu, na verdade, a explicação é simples, mas você vem com a elipse, quando você chega na parábola, você forma um bico aqui. E o mais lindo, vamos dizer, olhando de cima assim, né, você faz um bico assim. E aí, quando passa da parábola e vira hipérbole,
os dois ramos se encontram no infinito aqui, fazem a alça. Então, olhando a projeção estereográfica, tem um espaço projetivo também, mas é mais complicado de ver. Olhando a projeção estereográfica, você vai ver que na projeção estereográfica uma cônica é sempre uma curva fechada. Você tem uma elipse, aí quando ela chega no infinito, que vira parábola, chega aqui no Polo Norte, e aí forma esse biquinho, e aqui é um ramo da hipérbola, aqui é o outro. Tem coisas assim brincadeiras assim, que pode juntar as cônicas com a projeção estereográfica, com a vista perspectiva. São mais ou menos o que nos espera nos próximos tempos. Só para... Deixa eu fazer uma pequena demonstração para vocês de uma coisa. Eu não vou fazer vou fazer uma coisa assim. Imagina que você tem aqui um cilindro circular reto e você corta por um plano. Aí você tem aqui uma curva assim. E suponho que vocês tenham ouvido falar de elipse, que é elipse. Na verdade, você ouve falar de elipse, eu vi para o Enem, você só tinha que saber que uma certa equação era uma elipse, você não precisava saber o que era uma elipse. Uma elipse, você tem o foco aqui, F1, F2, e aí você tem P aqui, né? E aí PF1 mais PF2 é igual a uma certa constante, que é 2A, que é esse tamanho daqui. Eu estou botando, não precisa de coordenadas nessa história. Então, digamos que você sabe, uma elipse é definida dessa maneira. Vou mostrar que isso aqui é uma elipse. Vou pensar esse cilindro como... aí depende se você é mais pobre, você pode pensar num cilindro de batata frita. Mas se você é mais rico, eu acho que eu vi isso uma vez em alguma loja. Eu não sou suficientemente rico para jogar tênis, mas bolas de tênis costumam vir em cilindros assim. E aí, digamos que você bota uma bola aqui e deixa ela descer até ela tangenciar, ela vem tangenciando aqui, né? Está mal desenhado minha bolota, mas é uma esfera aqui, e aí ela tangencia aqui num ponto que eu vou chamar de F1. E aqui ela tangencia num círculo que está num certo plano aqui, perpendicular ao eixo do nosso cilindro. E a gente vem por baixo com a outra bola de tênis e ela tangencia aqui. Melhor vocês verem o vídeo depois. E aqui você tem outro círculo em outro plano aqui. Essa distância aqui entre esses dois planos eu vou chamar de 2A. E esse cara aqui vai ser o F2. E aqui tem o ponto P. Eu vou preceder a minha demonstração numa observação que eu chamo de princípio do chapéu de palhaço, que é o seguinte: se você tem uma esfera, tem um ponto P fora da esfera, se você pegar as tangentes aqui, você tem um círculo e todas essas distâncias são iguais. Basicamente porque você tem o centro do círculo aqui, ó, tem o ponto P aqui, o círculo está aqui assim, e você vai ter ângulos retos aqui. Então essa distância aqui é sempre a mesma, essa aqui é sempre a mesma, então essa aqui é sempre igual. Muito bem, então eu vou fazer PF1 e PF2. PF1, ó, eu estou pegando P
a minha esfera, por construção, é tangente a esse plano. Então, aqui eu tenho uma tangência. E da mesma forma, aqui eu tenho outra tangência. Só que eu tenho uma outra maneira de passar uma tangente a essas esferas por P, que é o seguinte: essas esferas são tangentes ao cilindro. Então, se eu pegar uma geratriz do cilindro aqui, passando por P, ela vai achar aqui o ponto P1 e aqui o ponto P2, e PP1 também é tangente à esfera. Então, PP1 é igual a PF1. Tá? Porque aqui, ó, são duas tangentes à mesma esfera. E da mesma forma, ó, PF2 e PP2 só que isso aqui está na vertical, está entre dois planos, esse tamanho aqui é 2A. Independente de quem seja o ponto P. Então, isso demonstra que essa distância mais essa é constante, portanto, eu estou naquilo lá. Isso é vamos dizer, o prelúdio ao teorema de Dandelin. Dandelin, acho que ele era belga. Foi o cara que teve essa ideia. Isso é para fazer a mesma coisa no cone, um pouquinho mais complicado. Foi o que ele fez. Eu não sei exatamente, falta alguma coisa na minha construção histórica, porque o Apolônio foi o cara que estudou, o grego lá que estudou as cônicas, sabia tudo de cônicas, mas esse cara aqui é Dandelin, acho que ele viveu no século XVII, XVIII, acho que XVIII. Então, eu acho esse teorema, essa demonstração com a sua versão cônica, o teorema mais bonito que eu conheço. Mas é curioso que ele é um teorema de geometria feito no momento em que a geometria sintética, no momento que a geometria sintética já estava perdendo força. Mas é legal. Então vamos fazer vou fazer tipo isso aqui, só que no cone, para a gente ver que a seção cônica realmente satisfaz essas propriedades. Aí a gente fica mais tranquilo em relação ao nome cônica e as definições tradicionais, depois sai fazendo umas contas, umas coisas mais álgebra linear sobre as cônicas. Obviamente vai ser um mini curso em 3 aulas. Vou passar batido sobre como passei hoje, mas estou dando as ideias gerais. Você pode estudar, se você se apaixonar pelo assunto, aprender mais, ou se você detestar, nunca mais quero ver isso na minha vida, mas é sempre ruim isso. Então, é isso por hoje.